Olá, meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade ao assunto sobre a Guerra Fria. No finalzinho da década de 50, a União Soviética ela passou por um crescimento industrial muito forte. Isso fez com que a sua economia crescesse e fez também com que ela passasse a investir cada vez mais na corrida armamentista. O então líder da União Soviética, Nikita Khrushchev, ele vai lançar uma política de desarmamento. Essa proposta, ela vai ficar conhecida como coexistência pacífica, onde a União Soviética vai propor aos Estados Unidos um desarmamento mútuo. Só que o então presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, o parlamento e a imprensa não vão aceitar essa proposta. Eles vão achar que, na verdade, é uma estratégia soviética para desarmar os Estados Unidos, para que depois os Estados Unidos fossem invadidos pela União Soviética. Então, em momento algum, eles vão aceitar essa proposta ou vão mudar a sua política armamentista. A União Soviética, tentando provar que realmente a proposta era verdadeira, vai iniciar algumas ações, como a desocupação da Áustria e a redução dos seus efetivos militares. Só que como os Estados Unidos estavam com esse pé atrás em relação a essa proposta, em momento algum eles vão alterar a sua política armamentista. Então, essa proposta ela vai acabar sendo deixada de lado. Assim que a Guerra Fria começa, nós vamos ter o início de uma corrida tecnológica e aeroespacial muito grande. Grandes conquistas, tanto na área da tecnologia quanto na área do desenvolvimento aeroespacial, representava tanto um pioneirismo, ou seja, o país mais desenvolvido, né, o país que chegasse primeiro, que ia fazer história para o resto do mundo, quanto também uma questão de segurança nacional, já que os dois países queriam lançar satélites, queriam controlar o espaço e tudo mais. Então, para eles, essa questão da corrida tecnológica e aeroespacial, ela estava diretamente relacionada com essa questão de segurança nacional, tá bom? A corrida espacial, ela vai ter vários pontos importantes. Nós vamos ter o início do lançamento dos primeiros satélites, nós vamos ter o início dos primeiros seres vivos sendo enviados ao espaço. O primeiro ser vivo a ser enviado para o espaço não foi o homem, tá certo? Inicialmente, os Estados Unidos enviou macacos. Posteriormente, ali no ano de 1957, a União Soviética lançou o satélite chamado Sputnik 2, que levou a cadela Laika, que foi o primeiro ser vivo, né, a de fato chegar ao espaço, só que infelizmente Laika morreu no meio do caminho. Posteriormente, a União Soviética ela vai fazer um novo feito muito importante, que vai ser o primeiro voo orbital, ou seja, o primeiro voo na órbita da Terra, onde o astronauta chamado Yuri Gagarin, ele vai fazer esse feito por aproximadamente 1 hora e 48 minutos. Ele vai voltar bem para a Terra, tá certo? Então, esse foi o primeiro voo orbital feito por um ser humano. Isso tudo em 1961, até que no ano de 1969, os Estados Unidos lançam a missão Apollo 11, que vai lançar o ser humano ao espaço, né? O primeiro homem a pisar na Lua. O primeiro homem a pisar na Lua foi Neil Armstrong, mas além dele nós tínhamos outros tripulantes na viagem também. Só que isso colocou os Estados Unidos em um patamar de destaque, né? Inclusive a missão Apollo 11, ela foi transmitida para mais de 1 bilhão de pessoas ao vivo, né? Foi tudo transmitido pela televisão, a missão toda. Inclusive é dele a frase que diz: um pequeno salto para o homem e um grande salto para a humanidade, né? Para o homem era um pequeno salto, né? Chegar até a Lua, só que para a humanidade isso representava algo mais além, tá certo? Isso representava um grande avanço tecnológico, um grande avanço nas questões de defesa, de espionagem e tudo mais. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão de espionagem mais para frente. Aqui vocês podem observar essa cadelinha simpática, linda e maravilhosa, é a cadela Laika, né, que infelizmente morreu no processo de ida até o espaço. Esse rapazinho que está aqui acima de mim é Yuri Gagarin, o primeiro ser humano a fazer um voo orbital, ou seja, na órbita da Terra. Inclusive é ele quem vai dizer que a Terra é azul, né, aquela coisa toda. E aqui do lado, vocês podem observar Neil Armstrong colocando na Lua a bandeira americana. Ah, professora, mas tem gente que diz que isso é mentira. Não sei, né? Eu não posso comprovar nada.
Existem várias teorias, né, de que sim, o homem chegou à Lua, de que não, o homem não chegou à Lua. Quem sou eu para falar, não é verdade? Mas aqui vocês podem observar um pouco dessa questão da corrida espacial, tá certo? E o quanto ela era bem vista para esses dois países, né? Eles queriam a liderança. Então, a liderança ela ia vir justamente através de conquistas, ia vir também através de inovações tecnológicas, tá certo? Deixa eu passar aqui. Nós vamos ter também uma outra forma de difusão da ideologia, tanto comunista quanto capitalista, que vai ser a utilização do cinema e do esporte. Isso mesmo, gente. O cinema, ele foi usado como uma forma de propaganda ideológica, onde os filmes eles tinham como principal objetivo enaltecer as determinadas correntes ideológicas às quais eles eram produzidas. No caso dos Estados Unidos, ele trazia sempre heróis, personagens que fossem símbolos do bem e da moralidade superior americana. Ele sempre colocava o cidadão americano, o herói americano, como um ser justo, uma pessoa perfeita e tudo mais, né, em detrimento daqueles personagens que eram apresentados sempre com caráter pejorativo, que era o caso dos personagens da União Soviética. Nós vamos ter personagens como o Capitão América, que vai surgir nessa época. Nós vamos ter Rambo, que também vai surgir nessa época. Inclusive, Rambo, ele foi criado para tentar dar uma disfarçadazinha no fato de que os Estados Unidos acabaram perdendo a guerra no Vietnã. Então, no filme de Rambo, ele vai para o Vietnã e ele teria vencido a guerra. Só que, na realidade, nós sabemos que não, que a guerra do Vietnã foi a guerra que os Estados Unidos perdeu, tá certo? Já a União Soviética, ela fazia questão de denunciar a decadência da burguesia e do caráter desumano do capitalismo. De que forma? Falando sobre a violência capitalista, falando sobre as desigualdades sociais, a mortalidade infantil, sobre a fome. Então, tudo isso a União Soviética tentava mostrar que o capitalismo ele era desumano, que o capitalismo gerava esse tipo de resultado. Então, nos seus filmes, ambos retratavam justamente aquilo que considerava melhor do seu lado e pior do lado do inimigo, tá bom? Na questão dos filmes, nós também vamos ter a apresentação de algumas agências de espionagem que vão ficar bem conhecidas aí, né? Nós vamos ter a Agência Central de Inteligência, que é a CIA dos Estados Unidos. Vamos ter também o Comitê de Segurança do Estado, que é a KGB da União Soviética. E vamos ter também o Serviço de Inteligência Britânico, que é justamente do Reino Unido, tá certo? Que é o MI6. Então, essas três agências de espionagem, elas vão ser muito retratadas no cinema, vão ser muito trabalhadas no cinema. Um dos maiores personagens que retratou essa questão da espionagem foi justamente o personagem de James Bond, dos filmes do 007. Ele era um agente secreto britânico e ele ia justamente lutar contra a KGB, contra a União Soviética, tá certo? Então, ele é um dos personagens mais conhecidos nesse cenário, tá certo? Mas, além dele, nós vamos ter vários outros. Aqui vocês podem observar um pouquinho mais sobre essa questão dos filmes, né? Essa questão da retratação. Essa imagem aqui é porque eu não vou conseguir apontar direito. Mas essa primeira imagem, ela faz referência justamente às várias fases de James Bond, aos vários personagens, né, que ele já foi, as várias faces que ele já teve. Aqui em cima a gente vai ter Rambo, né, que ele vai ser colocado como um herói, como um símbolo de força, de vitalidade. E aqui do lado nós vamos ter Charlie Chaplin, em um dos seus filmes, que é O Grande Ditador. Charlie Chaplin, ele é do período anterior ao início da Guerra Fria. Só que ele vai sofrer muito perseguição dentro dos Estados Unidos. Ele era um inglês que vivia nos Estados Unidos e ele já produzia seus filmes, Tempos Modernos, o Grande Ditador e vários outros. Então, quando se inicia aquele processo ali de caça às bruxas, né, de caça aos comunistas, Charlie Chaplin ele vai ser acusado de colaborar com o comunismo. Então, ele vai acabar saindo dos Estados Unidos, ele vai acabar indo embora dos Estados Unidos por causa disso, tá certo? Deixa eu passar aqui. Já no campo dos esportes, nós vamos ter principalmente a questão do demonstrativo de superioridade. Os dois países eles vão iniciar uma corrida
para mostrar quem era mais preparado, quem era mais forte, quem era superior. Então, nós vamos ter principalmente nos campeonatos de xadrez, de boxe, nas próprias Olimpíadas que aconteciam a cada 4 anos, onde esses países eles vão brigar de forma muito ferrenha entre eles, principalmente para conseguir destaque, conseguir medalhas, tá certo? Os dois países, tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos, eles vão utilizar estratégias bem baixas para poder chegar nos seus objetivos. Primeira coisa que vocês precisam saber é o seguinte: esses dois países, eles apoiavam os seus, como é que eu poderia dizer, seus colaboradores. Então, quando um país capitalista ganhava, era vitória para os Estados Unidos. Quando um país soviético ganhava, era vitória para a União Soviética. Só que por baixo dos panos, esses dois países eles acabavam boicotando ou então, como é que eu poderia dizer, passando para trás outros países. Digamos, existia um atleta que era muito preparado, mas ele não era americano nem era soviético, então ele tinha muitas chances de ganhar medalhas. Então os dois países eles simplesmente boicotavam ou trapaceavam no jogo para que aquele atleta ele fosse expulso ou impedido de continuar na competição. Dessa forma, o quadro de medalhas ele ficava muito restrito aos Estados Unidos e à União Soviética. Inclusive, nesse processo das Olimpíadas, nós vamos ter momentos em que a Olimpíada ela vai acontecer nos Estados Unidos e os Estados Unidos, quando cedia as Olimpíadas, a União Soviética vai lá e boicota. Ou então o contrário, né? Nós tivemos 2 boicotes aí, onde esses países não participaram porque era no solo do inimigo, tá certo? Então, para eles, era uma forma de retaliação. Aqui vocês podem observar Nadia Comaneci. Ela era da Noruega, se eu não estou enganado, mas ela foi considerada a estrela dos Jogos Olímpicos de Montreal, tá certo? Eu não tenho certeza sobre o país de onde ela era, mas ela não era americana e ela também não era soviética, tá bom? Mas ela foi considerada a grande medalhista e a grande estrela dos Jogos de Montreal. E agora nós vamos falar sobre a política de bem-estar social que se iniciou com o fim da Segunda Guerra Mundial. Várias nações capitalistas europeias, elas adotaram aquele modelo americano, de bem-estar social, que valorizava principalmente a justiça social, a promoção de um Estado que tivesse compromisso público com a educação, com a saúde e com outros direitos sociais. Tudo isso para tentar ali se recuperar, para tentar principalmente impedir que o comunismo ele se espalhasse por dentro ali dos seus países, tá certo? Principalmente porque esses países estavam abalados. A política de bem-estar social ela vai ser implantada através das teorias criadas por John Maynard Keynes. Eu não sei se é assim que se pronuncia, mas ele é o responsável pelas teorias conhecidas como teorias keynesianistas. Essas teorias elas propunham um novo papel para o Estado no sistema capitalista, onde ele trazia principalmente discussões acerca de temas como a saúde, a educação, o emprego, pensões, a aposentadoria. Esses temas eles não eram tratados até o momento, então vai ser a primeira vez que esses temas são tratados como sendo assuntos de interesse do Estado. Qual era o papel do Estado nisso? O que é que o Estado deveria fazer? Será que o Estado não deveria se responsabilizar pela questão da educação, dos empregos, da saúde? Ou será que deveria simplesmente fingir que aquilo não existia? Então, para esses países, se o Estado passasse a controlar isso, nós teríamos uma diminuição do avanço comunista em seus países. Essa política de controle da economia, ela estava principalmente ali associada muito a essa questão do bem-estar social, porque o Estado ele interferia para garantir o aumento da produtividade, a nacionalização de setores estratégicos e o controle do sistema financeiro. Tudo isso de forma paralela. Então, enquanto ele promovia educação, saúde, empregos, aposentadoria, ele fazia também essa questão da nacionalização dos setores estratégicos, o controle financeiro, tudo isso para impedir que o país voltasse a entrar em crise e para impedir que o comunismo ele se instalasse, tá certo? Então, essa política de bem-estar social ela está atrelada a essa questão da política de controle da economia, tá certo?
nós tivemos também a formação de um grande contingente de cidadãos atendidos pelos governos ocidentais, no caso desses países europeus que passaram a adotar essa política de bem-estar social. Então, cada vez mais pessoas eram atendidas por esses programas sociais que eram criados através da política de bem-estar social. Vamos ter também a criação de vários serviços públicos que eram essenciais e que até hoje ainda são muito importantes. Vamos ter também um aumento de direitos para a população civil, principalmente a questão do combate ao comunismo, que vai ser o que mais eles vão bater o pé. E vamos também ter, justamente, aquele atendimento àquelas antigas reivindicações dos sindicatos, que os sindicatos eram justamente a porta de entrada para o comunismo. Então, o que é que o governo pensou em fazer? Vamos atender a algumas reivindicações, vamos melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores para que, dessa forma, eles não se associem com nenhum tipo de movimento comunista. Então, desse jeito, esses países eles buscavam justamente melhorar a sua economia, se recuperar e, ao mesmo tempo, fugir do fantasma que era o comunismo. Uma coisa que é fundamental vocês saberem é que estado de bem-estar social é completamente diferente de estado liberal, tá bom? Na próxima aula a gente vai se aprofundar mais sobre isso, tá certo? Fiquem com Deus, um forte abraço, se cuidem. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Tchau, tchau!